Desde muito cedo, cada pessoa começa a aprender como deve agir para ser aceita. Aprende a maneira certa de falar, de se comportar, de sentar, de pedir coisas, de dizer sim e principalmente de não dizer não. Aprende que algumas emoções podem ser mostradas e outras precisam ser guardadas. Aprende que certos sonhos são considerados bons e outros são vistos como bobagens. Aos poucos, sem perceber, a pessoa vai se moldando, como se fosse uma massinha que precisa caber em uma forma. E toda vez que algo dentro dela não combina com essa forma, ela guarda isso para não causar problemas. Assim, desde a infância, começamos a esconder pedaços do que somos. Às vezes guardamos a coragem, porque alguém disse que era perigosa. Às vezes, guardamos a criatividade, porque alguém riu do que fizemos. Às vezes, guardamos nossa sensibilidade, porque disseram que isso era fraqueza. Às vezes, guardamos nossa opinião, porque pensamos que ninguém iria entender. E essas partes ficam guardadas, guardadas e guardadas, até que começamos a nos acostumar a não usá-las mais. Mas existe um momento na vida, e ele chega para todo mundo, em que a pessoa começa a sentir que está vivendo uma vida que não é exatamente sua. É como vestir uma roupa que aperta, mas continuar usando só porque disseram que é a roupa certa. É um incômodo silencioso, um aperto no peito, uma vontade de algo que a pessoa nem sabe explicar. É uma sensação de que falta alguma coisa, mas ela não sabe o quê. Muitas vezes, isso aparece na forma de tristeza, de cansaço, de vontade de sumir ou de começar tudo de novo. Outras vezes surge como raiva, irritação ou vontade de mudar tudo de repente. Mas essa sensação não é de fraqueza. Ela é um sinal de que existe uma parte muito importante dentro da pessoa que ficou trancada por tempo demais. O psicólogo Carl Jung chamou esse lugar escondido de sombra. É como se fosse uma caixa onde guardamos tudo o que pensamos que os outros não vão gostar. A sombra não é um monstro, não é algo ruim. Ela apenas guarda coisas que não tiveram espaço para existir. Em vez de ser um lugar escuro e assustador, ela é um lugar cheio de tesouros que esquecemos. Muitas vezes, esses tesouros são qualidades muito bonitas. A coragem que deixamos de mostrar, a alegria que reprimimos, a força que seguramos, a sensibilidade que escondemos, os sonhos que deixamos para depois. É como um baú esquecido no fundo de um quarto, cheio de coisas que um dia nos fizeram brilhar, mas que foram deixadas de lado por medo do julgamento. Ao mesmo tempo, existe outro pensamento muito importante criado pelo filósofo Nietzsche. Ele dizia que todo ser humano tem dentro de si uma força criadora enorme. Uma energia que não quer apenas viver, mas quer criar, transformar, crescer, inventar, construir e encontrar seu próprio jeito de existir. Só que essa força também costuma ficar presa. Ela fica presa quando passamos a vida tentando agradar todo mundo, tentando seguir regras que nem sabemos de onde vieram, tentando ser iguais para não sermos apontados como diferentes. Quando vivemos apenas para nos encaixar, a força criadora fica pequena, quase apagada. Como uma chama que poderia ser grande, mas está sempre coberta por medo e vergonha. Nietzsche chamou de moral do rebanho quando as pessoas passam a viver como um grupo que pensa igual, age igual e tem medo das mesmas coisas. Ele dizia que quando vivemos assim, deixamos de ser indivíduos e nos tornamos apenas uma parte do coletivo. E o problema não é pertencer a algo, o problema é deixar de ser si mesmo. Porque quando uma pessoa se acostuma a não decidir nada por conta própria, ela começa a perder a coragem de criar sua própria vida. Ela passa a viver no piloto automático, repetindo o comportamento sem pensar se aquilo realmente faz sentido. Mas Nietzsche também dizia algo muito bonito e poderoso. Existe dentro de cada pessoa uma versão dela que ainda não nasceu completamente. Uma versão mais inteira, mais forte, mais livre, mais criativa. Ele chamou essa versão de Übermensch, que significa alguém que se supera, alguém que cria a própria vida, que inventa o próprio caminho, que deixa de viver como os outros esperam e começa a viver como realmente deseja. O Übermensch não é alguém perfeito. Ele não é melhor que os outros, ele não manda em ninguém. Ele não é um super-herói. Ele apenas é alguém que se libertou das amarras que o prendiam. Alguém que teve coragem de olhar para dentro, encontrar o que estava escondido e colocar tudo isso em sua vida.
E é exatamente aqui que Nietzsche e Jung se encontram. Os dois, cada um a seu modo, estão falando da mesma jornada. A jornada de recuperar partes de si mesmo que você perdeu pelo caminho. A jornada de deixar de ter medo da própria luz. A jornada de deixar de agradar o mundo e começar a ouvir a própria alma. Mas esse processo não começa olhando para fora, ele começa olhando para dentro. Começa quando a pessoa percebe que guardou coisas que não precisava ter guardado, que escondeu sonhos que ainda fazem falta, que deixou de ser quem era para evitar problemas e que agora sente falta de si mesma. Mas por que guardamos tantas partes do que somos? Porque desde pequenos buscamos aceitação. Queremos ser amados, respeitados, vistos. E muitas vezes achamos que só vamos receber isso se agirmos exatamente como esperam da gente. Quando somos crianças, dependemos tanto da aprovação dos adultos que acabamos trocando nossa liberdade por segurança. E isso continua acontecendo mesmo depois que crescemos. Por isso, tantas pessoas sentem que não são verdadeiras. Elas ainda estão tentando agradar vozes que ficaram presas dentro de suas cabeças. Essas vozes dizem: não faça isso, não sonhe alto, não chame atenção, não erre, não seja tão você. E assim, construímos uma vida que parece certa para os outros, mas que não faz sentido para nós mesmos. É como desenhar uma casa para morar, mas seguir o projeto que outra pessoa fez. A casa pode até ser bonita, mas nunca será sua. E um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai sentir vontade de reformá-la. Vai querer abrir janelas, quebrar paredes, colocar cores novas. Vai querer transformar o lugar onde mora em algo que combine com o seu coração. Esse é o início da jornada de verdade. A jornada de voltar para si, de entrar dentro da sua própria sombra e recuperar o que foi deixado lá. Cada sentimento que você guardou, cada sonho que você esqueceu, cada qualidade que você escondeu, tudo isso precisa ser encontrado de novo. Não para agradar ninguém, mas para completar você. Muitas pessoas têm medo dessa jornada porque acham que a sombra é um lugar escuro, perigoso. Mas quando você entra lá com calma, percebe que ela não é assustadora. Ela é apenas um lugar cheio de partes suas que ficaram esperando por anos. Partes que querem voltar à vida. E quando você começa a recuperar essas partes, algo muda. É como se você respirasse melhor. Como se algo dentro de você se abrisse. Você começa a sentir mais força, mais vontade, mais clareza. As coisas que antes pareciam impossíveis começam a parecer possíveis. Você começa a entender que viver não é apenas seguir um caminho, é construir um caminho. Não é apenas repetir o que existe, é criar o novo. Não é apenas ser igual, é ser inteiro. Muitas vezes essa mudança incomoda as pessoas ao redor. Elas estavam acostumadas com sua versão antiga, aquela que sempre dizia sim, que sempre se escondia, que sempre evitava conflitos. Quando você começa a se mostrar, algumas pessoas podem tentar puxar você para trás. Podem dizer que você está estranho, diferente, difícil. Mas isso não significa que você está errado. Significa apenas que você está deixando de ser pequeno. E pessoas que se acostumaram com a sua forma antiga podem... Mas mesmo assim é importante continuar. Continuar sendo você. Continuar resgatando sua coragem, sua sensibilidade, sua força, sua luz. Continuar descobrindo o que realmente gosta, o que realmente pensa, o que realmente sente. Continuar caminhando, mesmo quando tudo dentro de você diz para voltar ao velho. A transformação não acontece de um dia para o outro. Ela acontece devagar, como o nascer do sol. Primeiro, é só uma claridade distante. Depois, o céu vai ficando rosa, laranja, amarelo. E quando você menos percebe, o dia já começou. E esse dia novo é sua nova vida. Uma vida onde você é autor de si mesmo. Onde você não precisa pedir permissão para existir. Onde você não se diminui para caber. Onde você não esconde sua luz por medo de incomodar. Onde sua sombra deixa de ser um lugar de vergonha e se torna um lugar de força. Onde você entende que não existe parte errada em você. Existe apenas parte esquecida. E tudo que foi esquecido pode ser recuperado. Porque, no fim das contas, a sombra guarda aquilo que você mais precisa para crescer. Guarda suas cores, sua alegria, seu fogo, sua criatividade, sua imaginação, sua voz.
E quando você traz tudo isso de volta para sua vida, você finalmente se torna aquilo que Nietzsche chamou de alguém que se cria. Não alguém perfeito, mas alguém verdadeiro. Não alguém que não erra, mas alguém que não tem medo de tentar. Não alguém que não sente medo, mas alguém que segue em frente mesmo com medo. Não alguém que vive no automático, mas alguém que escolhe cada passo. É assim que cada pessoa se torna uma versão mais completa de si mesma. Não é copiando modelos, não é tentando ser melhor que os outros, não é vencendo ninguém. É vencendo apenas um inimigo: o medo de ser quem realmente é. Porque tudo que você procura, força, paz, clareza, sentido, alegria, já está dentro de você. Só estava escondido e agora está voltando. E quando você olha para tudo isso, percebe que a vida é muito mais bonita quando você se permite ser inteiro. Quando não esconde partes de si. Quando não vive pela metade. Quando reúne coragem suficiente para dizer: eu quero ser eu de verdade. É nesse momento que sua força renasce. É aí que sua luz aparece. É aí que sua sombra deixa de ser medo e vira caminho. É aí que nasce a versão mais bonita de você. Aquela que sempre esteve esperando para existir. E é essa pessoa que você nasceu para ser.